Ok. Você quer fazer um testezinho do som? A gente já entra direto. Vai, que o pessoal ainda tá chegando, então você pode ir falando, convidando o pessoal. Pode virar pra cá, deixa. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos daqui a pouquinho começar mais um trabalho, mais um projeto legal no Instagram do Professor Bernardo, que é esta live que sempre a gente faz nas quartas-feiras, trazendo pessoas para um bate-papo saudável, um bate-papo informativo. E é importante que você vai chegando, vai participando. Eu estou vendo aqui um grande amigo, Celso Brioche. Celso, satisfação não some não, viu meu amigo? Celso, Renato, é técnico de segurança do trabalho, faz um belíssimo trabalho também nessa área. Celso, muito obrigado pela presença. E a gente vai esperar um pouquinho aí o pessoal entrando e a gente batendo um papo. Não é não, Renato? Sim, com certeza. Isso aí. Legal. Graças, tá tudo certinho. A gente já pode, né? Começar, tranquilo. O pessoal vai entrando devagarzinho. Lucas Freitas, obrigado, Lucas, pela presença. E 7h31, conforme combinado, a nossa live é 7h30. E diz que o grande profissional não brinca em serviço, a gente tem que começar no horário. E é por isso que nós estamos aqui com um grande amigo, Renato Rosenthal, que é engenheiro, técnico de segurança do trabalho, tem uma experiência, gente, bem bacana. Nós vamos bater um papo bem legal e tenho certeza que vocês vão gostar. E também eu não posso deixar de apresentar aqui meu irmão, Miguel Rosenthal, que é pai do Renato Rosenthal, sempre aí acompanhando e atualizando, não é não, Miguel? Toca aqui. Renatão, muito obrigado, seja bem-vindo, cara. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado a você, obrigado a galera aí que está assistindo. Se eu puder passar de informação aí, eu sei que a nossa área aqui em Linhares, graças a Deus, nós somos em muitos, né? Hoje, se você for olhar, nós temos duas entidades que capacitaram profissionais para essa área de segurança do trabalho. E o mercado hoje, graças a Deus, tem demanda para todo mundo. É uma demanda que todo mundo aí tem o seu empregozinho aí, todo mundo, quem não trabalha de carteira assinada também trabalha como autônomo, prestando serviço. Foi o meu caso quando eu comecei, agora eu tenho uma empresa, né, uma pequena empresa que trabalha com isso, mas já fui um autônomo também. Graças a Deus o mercado aí, para mim, para os meus amigos, não falta serviço. É isso que eu ia falar, Renato. Você tocou num ponto bom, o mercado de trabalho, nessa área de segurança do trabalho. A gente percebe que nesse período de pandemia, quando a gente fala de trabalho, houve um impacto muito significativo, né? Pessoas perderam emprego, pessoas mantiveram o emprego, porém diminuíram a renda. Alguns novos trabalhos surgiram, outros perderam. Esse mercado da segurança do trabalho, nesse período de pandemia, mudou alguma coisa nesse sentido de ter oportunidades da pessoa trabalhar ou aumentou? Olha, professor, nesse período de pandemia, né? Essa rotatividade que teve por causa da pandemia, até mesmo aí tem muita empresa que está reduzindo o quadro, até mesmo para manter somente o necessário do home office, ou trabalhando naquela escala bem enxuta, no limite, né? Trabalhando no limite, não deixa de ter a responsabilidade trabalhista de ter um profissional que cuide desse tipo de atividade dentro da empresa. Quer dizer, mesmo havendo redução do quadro de funcionários, o profissional da segurança do trabalho tem que estar ali. Ele tem que estar ali. A partir de um funcionário contratado em regime seletista, é obrigado a empresa a manter as atribuições da segurança do trabalho. Isso é importante frisar porque até mesmo os microempreendedores que trabalham com suas empresas aí, gerando renda, com um funcionário contratado, tem a obrigação de assumir as responsabilidades da gestão de higiene ocupacional. É obrigado a ter o PPRA, a ter o PCMSO. O que é PPRA e o que é PCMSO? Fala um pouco Então, dessas siglas. esses programas são primordiais para que a empresa possa funcionar. Normalmente, antes do início das atividades da empresa, ela já tem que estar
essa documentação em dia. O programa de prevenção de riscos ambientais, ele faz com que a empresa, a grosso modo falar, faz com que a empresa possa mostrar para o seu funcionário os riscos ocupacionais decorrentes às atividades laborais que ela executa e as medidas de controle adotadas para reduzir o impacto desses riscos, né, mediante essas funções, essas atividades que tem lá dentro da empresa. Por isso que a gente fala, quando a empresa faz o programa, ela não pode mentir o que ela está falando ali. Ou seja, o que ela fala é o que efetivamente tem que acontecer. Exatamente, porque muitas vezes a empresa fala assim, eu só tenho um funcionário que trabalha com isso aqui, mas futuramente você vai pegar uma obra ali, um contrato ali. Eu vou colocar um funcionário nessa atividade, faço o PPRA, vai ter que refazer o PPRA quando pegar um contrato. Entendi. Porque quando entra mais funções, você tem que atribuir elas no programa. Da mesma forma, nós temos o PCMSO, que trabalha emparelhado com o PPRA. Sem um, o outro não funciona. Entendi. Tanto que, professor, para você fazer o PCMSO, você já tem que ter o PPRA para que ele tire informações das atividades para agregar valor dentro do PCMSO, que é um programa de controle médico e saúde ocupacional. Bacana. Gente, assim, só dar uma paradinha aqui, esse tema que nós estamos trazendo no Instagram do professor Bernardo, que é segurança do trabalho em tempos de pandemia, ele é um assunto que ele vem e a gente precisa fomentar isso, né? Porque quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente também está falando de segurança da saúde do trabalhador. E a gente, infelizmente, vê muitas obras, vê muitas construções que não observa-se isso, o trabalhador no dia a dia, não tem uma orientação de um profissional da área, machuca ou, infelizmente, lesiona ou perde a vida, e aí tem todo um efeito negativo, né, Renato? Esse é o motivo da gente estar falando um pouquinho desse tema, né? Tanto que nós temos aí a comissão tripartite, para quem conhece a atividade de segurança do trabalho, sabe que nós temos as normas de segurança exatamente para que as empresas possam seguir um protocolo. Caso não siga aquele protocolo, está fazendo errado. E quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente lembra muito a questão do CAT, que é a comunicação de acidentes de trabalho. O funcionário que, vamos jogar nos tempos atuais de pandemia, o funcionário, Renato, que ele testou positivo no Covid. Sim. Existe alguma norma técnica de segurança do trabalho que faz correlação com o Covid-19? Bom, a CAT ela não pertence ao Ministério do Trabalho, Certo. pertence ao Instituto Nacional de Seguridade Social, Correto. o INSS. E ali é o seguinte, o funcionário que adquiriu, né, o Covid no ambiente laboral, isso foi comprovado, que ele adquiriu no ambiente laboral, ele vai ser direcionado à medicina, para que a medicina possa estar fazendo o processo, o procedimento legal sobre essa situação, afastando o colaborador da forma que qualquer ser humano seria afastado das atividades, para poder ter aquele tempo, né, da quarentena lá do funcionário, ver se ele realmente adquiriu ou se foi alguma causa semelhante. Se caso aconteça dele ter pego o Covid, isso vai estar no prontuário dele. E ele tem que carregar o CID-10, né? Que é o B34.2, que é a questão da... Então, a questão do Covid já é enquadrado como o CID, é o Código de Identificação Internacional de Doenças. Isso. Então, como tem febre, como tem gripe, Qualquer doença... O Covid chegou também ao CID. Chegou. Que é o CID B34.2. Isso. Renato, um funcionário, um técnico de segurança do trabalho testou positivo no Covid. Ele se afasta, como qualquer outro faz. A empresa obrigatoriamente tem que contratar um outro técnico de segurança do trabalho? Então, pode falar. Normalmente, essa função ela não pode ficar sem alguém para poder estar tomando essa responsabilidade. Normalmente, quando acontece de um técnico de segurança tá com Covid, é o que as empresas aqui em Linhares estão fazendo. Afasta o colaborador e pega alguém para trabalhar nesse período. Contrata ele de carteira assinada, claro que faz o colaborador que vai estar
aceitando essa proposta, ele sabe que é para curto prazo, ele vai assumir essas responsabilidades durante esse processo do Covid, e depois, se o médico der alta ao funcionário atual, a empresa pode ou direcionar esse funcionário para trabalhar em conjunto com o outro, ou demiti-lo e assumir a responsabilidade novamente daquele colaborador que retornou às atividades. Entendi. O que não pode é faltar um Não técnico de pode, segurança do trabalho. não pode. Se a empresa está enquadrada, né, de acordo com a NR4, dentro das questões do quadro de colaboradores, quantidade de colaboradores por técnico de segurança, se ela está enquadrada dentro desse quadro, ela tem que assumir essa responsabilidade. Eu tenho alguns amigos, Renato, inclusive você é um, que é técnico de segurança do trabalho, e eu, assim, pela minha ignorância do assunto, e é por isso que a gente está aqui para aprender e sempre se atualizar, eu via o técnico de segurança do trabalho aquele que ia na obra e ficava fiscalizando os demais trabalhadores se estava usando IPI, né? Equipamento de proteção individual, um capacete, uma luva, né? Uma roupa apropriada. Mas o técnico de segurança do trabalho, me corrige aí, ele vai muito além disso. Né? Não só fiscalizar os demais funcionários trabalhando, ele vai além, né, Renato? O técnico, por isso que a gente fala, o técnico de segurança ele tem que ser valorizado. Por quê? O sistema, desde o início da abertura da empresa, o desenvolvimento da gestão de SST dentro da empresa e o acompanhamento dessa gestão em loco é de responsabilidade do técnico. Então, o técnico pode assinar um PPRA? Pode. Antigamente era o que a gente fala, o tabu, né? O técnico ou engenheiro que pode assinar. É isso, né? Porque tem o engenheiro de segurança do trabalho e tem o técnico de segurança do trabalho. Nós temos um laudo que só um engenheiro pode assinar. Ah, tá. Entendeu? Porque ali é uma atribuição que o cara tem que ter uma entidade de classe que defende a atividade, que possa estar afirmando a proficiência dele, né? Através de uma pós-graduação em segurança do trabalho. O que acontece? O PPRA ele pode ser criado pelo funcionário técnico de segurança do trabalho. Ele pode. Só que não pode aprovar medições. Né? No caso, as análises qualitativas que não têm caráter de números, somente dados que já estão prescritos, que são reconhecimento de riscos e medidas de prevenção, essas questões elas podem ser agregadas num PPRA base, que ele pode estar usando um PPRA base. Sim. Esse PPRA pode ser assinado por um técnico. A partir da hora que tiver um laudo técnico junto, foi feita avaliações, análise quantitativa. Essa parte de quantitativo já encaixa dentro da engenharia. Por quê? Porque tem cálculos que devem ser feitos. Eu sei que conheço vários profissionais aí que sabem calcular. São técnicos, não são engenheiros, mas que sabem calcular. Mas, infelizmente, a atribuição é do engenheiro. Agora, deixa eu te fazer, a gente conversando nesse sentido, eu fico com uma dúvida aqui. E agora, como advogado, professor de curso de Direito, a gente trabalha muito com a palavrinha chamada responsabilidade civil. A responsabilidade do profissional. Partindo do princípio que houve uma falha na empresa, do ponto de vista de atendimento de normas técnicas. São normas técnicas que vocês falam, né? Pode ser. Era aquela NR. As normas, essa é regulamentadora do Ministério do Trabalho. Tá. Aquelas que o técnico... Mas nós trabalhamos com NBRs também. NBRs, isso. Entendeu? Esses NBRs, essas normas atinentes a se manter a segurança ali no local do trabalho e a segurança do trabalhador. Partindo do princípio que uma dessas normas não é observada. O técnico é responsável e também o dono da obra é responsável. E quando a gente fala de responsabilidade, isso treina a base de todo mundo, né? O que acontece? Eu tenho amigos aí que foram processados e que conseguiram provar que a atividade que eles exerciam dentro da empresa era de forma legal, porque eles estavam munidos com equipamentos, papéis, né? Então, você tem que ter comprovação daquilo que foi colocado na oitiva lá, né? Você participou lá da audiência, que seja, você tem que ter comprovação.
Então, é o que eu digo para os técnicos. Hoje em dia, não adianta você chegar na frente de trabalho, conversar com o funcionário, você tem que empregar uma advertência, você tem que colocar uma não conformidade, tem que escrever alguma coisa relacionada àquele tema, aquela situação que você achou. Por quê? Nós temos problemas que podem ser, não precisam aparecer agora, mas a longo prazo vão aparecer. E se esse profissional, esse cara estiver trabalhando na empresa ainda, e esse acidente que ele sofreu não foi documentado, não foi feito nada, e lá na frente demonstrar sinais de patologia, que o cara começa a sofrer com esses problemas, igual meu pai é um exemplo, ele sofreu um acidente No trabalho. Acidente de trabalho, não fez a CAT e lutou para aposentadoria especial, tá? Lutou. Porque na verdade, até ele comprovar que ele sofreu um acidente no trabalho, os peritos do INSS estavam querendo afirmar que aquilo era doença pré-existente. Quer dizer, então o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, ela é fundamental que o trabalhador exija aquilo para esses benefícios. Não só ele, isso a empresa tem que fazer para se precaver de um problema futuro. Porque, meu Deus, a empresa não precisa ficar com medo de abrir uma CAT. Ela tem que ter medo de não abrir. Porque Exatamente. Porque quando a empresa abre uma CAT, ela está dizendo assim, eu sou responsável pelo meu funcionário, agreguei valores a ele, treinei, capacitei, habilitei, dei os equipamentos de proteção para ele trabalhar, tá tudo aqui, ó. Sim. Escrito e assinado. Né? Tá tudo aqui. O erro foi quem? É o ato ou a condição insegura? Porque tem esse também, né? Ah, foi um ato inseguro. Foi um ato inseguro, então a empresa não tem essa responsabilidade compartilhada. Ela só fará isso se for de bom grado dela. Entendi. Entendeu? Agora também, se a gente avançar um pouquinho nessa questão de responsabilidade do técnico de segurança do trabalho, do ponto de vista do EPI, que é o equipamento de proteção individual, muitas vezes o técnico vai lá, ele fala da obrigatoriedade dos trabalhadores. Vamos partir do princípio de uma grande obra, construção civil, usar, e o trabalhador opta por não usar. Então, cada caso é um caso. Você fez o seu trabalho, mas... Eu posso te falar uma coisa? É contratual. Você optou trabalhar, você optou estar ali no meio daquele pessoal trabalhando, não existe essa, não vou utilizar o equipamento. É contratual. Além de proteger a sua vida, além de minimizar os impactos, porque na verdade os EPIs eles não evitam, tá? Eles minimizam o impacto. É dependente do Se eu chegar para você e falar assim, para que serve um capacete, professor? Por exemplo, Me diz você, para que serve um capacete classe A? Para proteger um contato de um objeto na cabeça. Legal. Se cair um bloco de concreto de cima de um prédio e bater na cabeça, vai proteger? Racha tudo, né? A única coisa que vai proteger é a integridade do corpo na hora de enterrar. Então, tipo assim, é sério, eu não vim aqui para mentir. O capacete é feito para integridade do cadáver. Se ele morrer, ele tá com o rostinho bonitinho lá, dá para enterrar de caixão aberto. Você tá entendendo? O cara não respeita, o cara não usa capacete. Vai cair uma nave espacial na minha cabeça? Vai cair um meteoro? Não é, cara. Se acontecer de cair alguma coisa, pelo menos sua família vai poder te enterrar de caixão aberto. Então você está querendo dizer que o EPI ele ameniza. Ameniza. Mas ele não resolve. Não resolve. Mas isso não tira a obrigatoriedade dele. Calma aí. Essa EPItização que a gente fala é a última situação que a empresa deve utilizar para que ela possa guardar a integridade do colaborador. Antes disso, ela tem que ver se consegue mudar o ambiente. Se eu consigo minimizar os riscos através do quê? Dos equipamentos de proteção coletiva. Sim. Se, por exemplo, existe uma máquina ruidosa que está gerando ruído acima de 85 decibéis, que é o permitido pelo Ministério do Trabalho numa jornada de 8 horas. A máquina está a 140 decibéis. Nossa Senhora. Está fazendo um ruído, vamos supor, uma turbina de avião trabalhando na cabeça do cara. Pô, se eu encapsular, se eu fizer uma casinha, uma coisa que possa reservar essa acústica lá para dentro, eu reduzo essa emissão sonora, né? Faço a atenuação dela aqui fora
E eu vou poder, em vez de jogar um protetor auricular, tipo, né, concha, gigante na sua cabeça, pô, manda só um plug. Porque reduziu para 90 decibéis, eu vou poder te colocar um equipamento mais simples, um equipamento mais tranquilo. Agora, isso tudo que você está falando, Renato, essas explicações, eu acredito que seja, e é um dos motivos também da nossa live, pessoal, eu acredito que é fundamental que se faça junto aos trabalhadores treinamentos e palestras, que é também, me corrija se eu estiver errado, um dos papéis do técnico de segurança do trabalho. Claro, o técnico de tempo em tempo reunir os trabalhadores. Exatamente. Não é isso. Se o técnico não tem essa proficiência, eu faço até questão de não tente treinar se você não sabe. Porque muitas vezes você treina um colaborador de forma errada e ele vai fazer de forma errada e isso pode causar um acidente. Então, na dúvida, pergunte, na dúvida, chame um profissional que possa estar fazendo isso, não é vergonha nenhuma. Eu cansei de chamar gente para treinar funcionário na época que eu trabalhava contratado de carteira assinada. Por que a pessoa tem que ter vergonha? Vou chamar outro técnico para fazer meu serviço? Não é isso não. Você está garantindo a qualidade do seu serviço. Por quê? Se acontecer alguma coisa, aquele profissional não foi treinado por você. Você não tem responsabilidade pelo mau treinamento do outro. Você treinou, capacitou, habilitou e o cara está lá trabalhando com equipamento de proteção individual. Está lá, capacitado e trabalhando. Se a partir dali acontecer alguma coisa, você está respaldado. Tem certificado, tem a questão da lista de presença, porque tem que ter lista de presença. Pessoal, é importante que se faça esse dossiê de treinamento. É importante para a empresa. Relatório fotográfico. Responsabilidade. Exatamente. Né? Relatório fotográfico, se possível aproximado para ver todo mundo, com uma qualidade boa no papel fotográfico. A assinatura dos colaboradores. Até falar aqui, pessoal, dá uma paradinha aqui, Renato. Desculpa, agradecer todo mundo. Eu vi aqui grandes amigos, Pagoto. Pagoto fez uma pergunta assim, Renato, se fosse seguir a risca, muitas empresas teriam que fechar as portas. Uma pergunta, Pagoto. Obrigado, uma pergunta inteligente. Foi inteligente. E de acordo com a realidade, né? Eu falo assim, Pagoto, existe muito técnico de segurança que vai engessar a obra por aí. Eu conheço que aqueles caras que botam as NR debaixo do braço e tiram foto em obra. Esses caras aí, o futuro deles é complicado. Entendeu? Não estou desmerecendo o papel do técnico de segurança ser rígido na cobrança. Mas nós temos que também trabalhar com o quê? Com bom senso. Né? A gente vai avaliar, porque o técnico pode avaliar. Ele vai avaliar o cenário. Não é o engenheiro só não? Não, o técnico pode avaliar o cenário, ele vai fazer a análise de risco do cenário, aí ele vai observar o que é, através das bolinhas lá, aquele mapeamento de risco que está na CIPA, atribuição da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que faz aquele mapinha de risco dos setores. Lá tem uma bolinha grande, média e pequena. Então ali está identificados os riscos através do quê? Da sua qualificação, de maior para menor. A partir dessa situação eu vou cobrar. Por exemplo, claro que a gente não vai deixar um profissional trabalhar em altura sem cinto de segurança, sem linha de vida, sem trava-queda, sem comprovação que aquele andaime realmente ele foi aprovado, foi liberado. Então existem várias coisas que a gente vê antes mas nunca paralisar uma obra. Nós trabalhamos com a ideia da prevenção. E olha que bacana, o Pagoto ainda complementa. A prevenção, acho que você tocou num ponto fundamental. E a ideia, mais uma vez, gente, da live é levar informação sobre segurança do trabalho nesse intuito de prevenção. Acho que você foi muito feliz. O Pagoto fala, quem trabalha certo evita futuros processos. Exatamente. Processos judiciais, essa coisa toda. E tem que ser, né? Eu convido qualquer um que estiver assistindo a live aí a dar uma passadinha no DRT ali para ver a lista de empresas que sofrem processos diariamente, praticamente diariamente. É complicado. Mas são coisas bobas que tipo... É complicado. Né? Mas o profissional que faz isso...
Eu vou falar uma coisa para você, se o técnico de segurança tiver uma boa informação, os funcionários da empresa, quando saírem, não processam a empresa. Porque um pé dentro da convenção coletiva é do técnico de segurança. Entendeu? Então ele tem que instruir os colaboradores da forma correta sobre também a convenção coletiva de trabalho. É papel do técnico de segurança, além do departamento pessoal da empresa. Volta aí, eu não entendi. Qual é a relação do técnico de segurança com a convenção coletiva de trabalho? A convenção coletiva Eu não sabia, não. o técnico de segurança tem atribuição sobre a convenção. Porque toda a convenção coletiva do trabalho, que as empresas possuem, maioria na construção civil, vou jogar aí, Renato, hora extra, isso pertence ao departamento pessoal? Pertence. O departamento pessoal que você fala é o RH. Mas eu vou falar assim, mais ainda, do técnico de segurança. Rapaz, não sabia disso. Porque ele tem que conhecer isso para poder passar também. Não é deixar, não estou nada contra o sindicato, sim, mas o presidente do sindicato não tem obrigação nenhuma de ir na obra para ter que falar sobre isso. A empresa pode conversar. Entendi. Eu não estou defendendo nada aqui. Eu só estou dizendo que se a empresa segue a convenção coletiva, que isso não é um problema, ela está dentro do padrão. Isso aí. E não tem como o cara recorrer. O cara me processou, mas você está dentro da convenção coletiva, ele não vai te processar. Até o sindicato vai tirar ele da linha. Fala, opa, essa empresa cumpriu com todas as determinações da convenção, você não tem direito de processá-la. É o que o Pagano falou, quem trabalha certo evita... Exatamente. Ó, eu queria só aqui, gente, agradecer muito a presença, tá? Do grande amigo Antônio Celso, o Douglas, meu amigão Patrick Negleri, Rafael Conceição, Ana Paula Cipriano, Jornal Terral, jornal do nosso amigo Daniel Porto. Legal. Brilhante jornal, gente. Obrigado pela presença. E é bacana a gente ver essas pessoas participando, interagindo, né, Renato? Porque falar de segurança do trabalho, a gente está falando da integridade do trabalhador. E esse período de conflito... Não só. Desculpa te cortar. Eu estou falando da empresa também. Da empresa, lógico. Porque eu defendo o meu ganha-pão. Se o cara chegar para mim, você só defende o funcionário? Não, eu defendo o interesse do funcionário e da empresa também, mano. É claro. Porque se eu ver que o cara está agindo de má fé, eu tenho um argumento para tirar ele da obra. Se você omite, aí vem aquela discussão. A empresa pode ser responsabilizada, é claro. Quantas vezes eu não recebi telefonema de funcionário de empresa lá do Rio, ligando para mim para saber por que isso aconteceu e como é que é dentro do sindicato? Falou, olha, eu não sou sindicalista, mas eu vou te falar na regra, o que é que você tem que fazer. Você vai procurar o departamento RH da tua empresa e vai conversar com eles a respeito disso. Por quê? Porque você está sendo desonesto, você está bypassando a empresa para poder vir falar comigo. Isso é assunto da empresa. E não tem que ter medo. Do técnico de segurança daquela empresa. Exatamente. E não era para ligar para você. É claro que não. Entendeu? Eu tiro dúvida, mas isso não é atribuição de gente externa, isso é dentro da empresa. Resolva com ela. Entendi. Né? Agora, Renato, deixa eu te falar uma coisa, quebrando um pouquinho esse raciocínio, essa nossa discussão, a questão da máscara. Hoje ela tornou-se um EPI, um equipamento de proteção individual? Nunca será. Desculpa. Mas tem discussão isso sobre aqui isso? Nunca será, cadê a sua? A minha está aqui. Dá. Isso aqui nunca será EPI. Desculpa muito, equipamento de proteção individual é aquele aprovado pelo Ministério do Trabalho, entendeu? E que possui certificado de aprovação. Passou por teste. Porque tem discussão, já dei algo a respeito, de pessoas profissionais falando que a máscara está se caracterizando no EPI. Não tem nada. Não tem como. Porque tem que estar naquele rol do Ministério do Trabalho. Você quer saber, essa máscara a gente usa para quê? Por causa do Covid. Isso. A gente tinha que usar o N95. Só que ela está custando R$30 cada uma aqui em Linhares. N95 é aquela máscara? Não, é uma máscara que os médicos estão usando. Os médicos usam. Eles não usam isso aqui. Pois é, essa máscara aí, como é que chama? N95. Ela é EPI? Ela é EPI porque ela tem CA, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. Ela é feita para quê?
para quem mexe com essa parte de saúde. Ah, então ela não está conectada ao universo, por exemplo, de uma construção civil, de uma grande obra, não. Não, tipo assim, ela pode utilizar se tiver um enfermeiro dentro da obra. Entendi. Mas, Então, entendeu? Cada máscara, cada equipamento, ela possui sua atribuição. Por exemplo, uma empresa que possa ter aí risco grave e eminente de um processo produtivo que possa trazer um ambiente insalubre, né? Uma empresa que corta mármore e granito, sim, né? O risco em potencial é o risco respiratório por causa do quê? A dispersão de partículas sólidas no ar, também conhecida como sílica total. Então era para usar nesses ambientes insalubres, era para ter essa máscara N95 com equipamento. Calma aí. Não só para esquece a N95 agora. Nós estamos falando de outra realidade. Agora nós estamos trabalhando com risco mecânico. Ao corte de um material, ele desprende a poeira que, no caso, trabalha essa questão química, né? E você é obrigado a utilizar uma máscara dentro desse padrão. Muitas vezes o PFF3 com filtro, né? Que é um respirador descartável que você usa 2 dias, 1 dia, no caso, depende da influência do ambiente, e descarta, e pega outro no outro dia novo. Ah, tá. Então você tem que fazer parte. Isso aqui o cara não... Se eu, por exemplo, eu trabalho com várias empresas aí desse ramo de mármore e granito. Eu tenho um amigo meu, e ele perguntou, Renato, eu não posso dar para o meu funcionário isso aqui não? Para ele trabalhar? É mais barato. Por quê? Porque está muito caro. EPI em área está caro. Ainda mais falando sobre essa questão aí respiratória. Hoje você vai aí nessas lojas que vendem equipamento de proteção, o que você comprava por R$1,50, R$1 a máscara, está por R$5. Entendeu? Aí essa fala sua interessante, que ela já parte até com o princípio que a gente trabalha lá no âmbito do direito do consumidor. Quer dizer, se o cara está se aproveitando da doença alheia para ganhar dinheiro. Eu conheço muita gente que faz isso, mas eu falo para você, bem aquele, direito ao ferro, procura, entendeu? Se você não quer comprar comigo, compra com outro. Mas você vai na internet e dá a mesma coisa. Eu não posso bater no cara aqui em Ares porque ele compra de um fornecedor. E esse fornecedor, muitas vezes, está vendendo na internet pelo mesmo preço. Entendi. Então o que ele lucra ali? Entendi. Né? Miúdo. Mas eu acho muito chato isso. Entendi. Entendeu? Pegar o que está provocando um problema mundial e ganhar dinheiro em cima disso. É igual a indústria farmacêutica. Isso aí é uma discussão que dá até para fazer uma outra live. Verdade. A respeito disso. Ô Renato, nós estamos chegando, né, Graça? Realmente assim, um tempozinho aí. Como é que tá o tempo aí? Tem uns 5 minutinhos? A gente tem ainda mais um tempinho para a gente conversar. Mas o Aldina, obrigado. O Pagoto sempre contribuindo aqui. O Júnior Nicolai. Acho que a Samir falando excelente live. É bom, né, quando a gente vê essa Samir? E aí, Samir? Sei lá, o pessoal tá entrando, tá saindo. Legal. Mas o bom é que essa live fica gravada, não fica, né? Essa live vai ficar gravada, também vai para o YouTube do Professor Bernardo. Entra lá, se inscreva, clica no sininho lá. É isso, Rony? Fala no sininho, ative, participe da atualização, você vai ver essa live, essa explicação aqui do Professor Renato. Então, vamos voltar a essa questão dos treinamentos. O seu filho tá tudo certo aí? Tá. Qualquer coisa você corrige, tá? A gente para tudo e, né? Ele é um professor, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema de capacitação aí. O que acontece? Muita gente tem... não fala isso lá não, cara. Vai dar brecha para outros ganharem dinheiro. Mas eu não tenho medo de concorrência. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu perdi um grande amigo, o meu professor, que foi uma pessoa maravilhosa, que me ajudou a chegar nesse nível que eu cheguei. Entendeu? Que foi o Eduardo Brandão. Chega a me arrepiar aqui, bicho, porque... Eu sou professor, né? O cara era 1000%. Não tem isso aqui para dizer das aulas dele. Ele me deu segurança do trabalho 1, 2 e 3 com o Carlos Helder, que foi outro professor maravilhoso que eu tive. Eu vou falar uma coisa para você. O Eduardo, ele frisou muita coisa que a gente vê hoje. Entendeu?
Se o cara chegar e falar assim, pô, você aprendeu alguma coisa, eu falo assim, hoje eu passei por muita coisa na área de segurança, mas fui preparado porque eu tive um bom professor. E ele foi um cara que o Covid levou embora, né? Infelizmente aí, o Covid levou o nosso professor embora. Um cara saudável, 51 anos, né? Pai de família, mas é o que a gente fala, né? A gente está na guerra, infelizmente a gente... Ô Renato, você falou do professor, né? Do saudoso professor. Como é que está essa questão educacional hoje do técnico da segurança do trabalho? Ou seja, quem tiver interesse, existem esses cursos EAD, o presencial agora deu uma quebrada. As empresas, aos nossos amigos da construção civil, aos nossos amigos do ramo de abastecimento de combustível, né? É uma notícia boa que nós temos aí desde de 2018, que é a nota técnica número 54, que foi emitida pelo órgão aí, né, no SST, que libera a modalidade EAD, educação à distância, né? Ensino à distância, educação à distância, para as empresas poderem estar trabalhando não só nesse período agora, né? Mas na época também. Já vinha antes. Já vinha antes, porque às vezes não tinha condição do cara sair para poder fazer. Mas a modalidade, ela não mudou o sistema. O curso tem que ser dado no período de trabalho, quer dizer, dentro da jornada de 8 horas, não pode ser em hora extra e não pode ser fim de semana ou feriado. Isso tem que contabilizar como carga de trabalho, entendeu? Isso é válido para o Ministério do Trabalho. Se eu chegar com certificado de sábado e domingo, se eu não fui pela empresa, fiz particular, beleza. Agora, se eu fui pela empresa, a empresa não pode trabalhar isso no fim de semana nem no feriado. Ela tem que jogar dentro das 8 horas. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ah, Renato, mas 100% EAD o cara aprende? Olha, eu não sou a favor de ensino à distância, mas é a única saída. Claro que alguns treinamentos, igual a NR35, que é uma das normas de segurança que nós temos aí no nosso país, nós temos que ter a carga prática. O profissional tem que ir a campo e fazer. Então a carga horária teórica tem a prática. Exatamente. Né? Então, essa prática não pode deixar de fazer no ambiente. Então, eu acredito que é a parte onde nós temos que trabalhar um pouco mais em loco, presencial. Bacana. E com as devidas cautelas, atendendo aí as orientações das autoridades de saúde, mas precisa e até bom, e é fundamental que o profissional evidencie a prática. A quem está vendo aí, a quem está assistindo, é muito importante para que o profissional possa ser reconhecido dentro da atividade, cada vez mais atribuir valores. Valores que eu falo é conhecimento. Isso aí. E você falou um ponto bacana, Renato, e é nesse contexto de valor, de conhecimento, de preocupação, que eu gostaria muito nesse finalzinho de live, que a gente já está encerrando, e desde já eu agradeço a sua presença, a sua participação. A live vai ficar gravada, tá? Tanto no Instagram do professor, como no seu canal no YouTube. E a gente espera que vocês tenham gostado, porque é um bate-papo que a gente faz toda quarta-feira com profissionais do assunto, e segurança do trabalho é um tema que sempre tem que estar em voga. E nesse momento, Renato, eu queria, nessa parte final da nossa live, que você prestasse suas considerações finais acerca desse trabalho importantíssimo, fundamental, que tem a ver com a integridade das pessoas. E se despedir da galera aí. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Eu acredito que eu tenha informado alguma coisa que foi válido, né? E aos profissionais, né, seja aí os pequenos empresários de grande porte aqui de Linhares, não deixem de estar procurando a capacitação, a qualificação desses profissionais em locais que realmente são comprovados, né, que possam certificar seu funcionário, para que você possa também diminuir essa responsabilidade compartilhada. Quanto mais seu funcionário conhecer sobre o assunto, quanto mais ele tiver capacitado, mais vocês vão ter uma boa prática dentro da empresa, né? E as suas ferramentas vão estar atualizadas para trabalhar em qualquer atividade que tiver aí. Eu acredito que seja legal.
Show. Renato, ó, obrigado pela participação. Miguel, meu irmão, sempre uma satisfação estar aqui. Experiência em pessoa. Obrigado. Ana Luísa, tá? O Ties mandou um abraço para você. Grazi, minha amiga aí, sempre presente. Instituto Asas da Esperança. Ó, escuta esse nome, tá, gente? Institutos Asas da Esperança. Isso aí vai vir bombando e ajudando um monte de gente. E a gente está aqui para apoiar iniciativa de gente corrente do bem. Galera, obrigado. Mais um Instagram do Professor Bernardo com um assunto bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E vamos em frente, tá? Inclusive, entre em contato, sugestões, críticas, elogios, aquilo que a gente sempre fala. A gente faz um projeto é para vocês. E a educação, o conhecimento é tudo. Tá bom, gente? Forte abraço aí. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.